Então, como eu disse, o tema é inteligência artificial. E todo mundo já teve contato com isso, o pessoal já levantou a mão, dizendo que já teve essa interação com o ChatGPT, por exemplo, ou outras inteligências artificiais generativas. E mesmo que não teve esse contato com o ChatGPT, por exemplo, ou enfim, teve indiretamente com a inteligência artificial, seja nos streamings ou em diversas outras plataformas que utilizam a inteligência artificial, mesmo que não seja generativa. E essa é basicamente a temática que eu quero tratar aqui com vocês hoje. Antes de iniciar, eu acho que faz bastante sentido a gente ter essa troca e vocês me conhecerem um pouco mais, até para ficar um pouco mais claro por que talvez eu vou falar todos esses tópicos. Então, a minha primeira formação foi em Economia na Universidade Federal de São Paulo, depois eu vim fazer Letras na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e além de atuar na Bioeducação, que é uma startup voltada para o setor educacional, no qual a gente consegue contribuir com mais de 700 alunos ali diretamente, e dezenas de milhares de alunos indiretamente, de algumas formas, eu também atuo na FIA, que é uma fundação vinculada à USP, vinculada à FEA USP, como coordenador de projetos educacionais. Dentro da Bioeducação, a gente utiliza diversas tecnologias para conseguir fornecer o nosso serviço da melhor forma possível para os nossos alunos. Ao longo dessa conversa, acho que vocês vão entender um pouco melhor do que se trata. E é muito por isso que eu estou aqui para comentar essas questões com vocês. Antes de iniciar e de fato falar o que é a inteligência artificial e todas essas questões que eu acho que vocês já estão cansados de saber, eu queria voltar um pouco e entender o que é tecnologia, porque muito se discute isso, e quando pensa em tecnologia, imagina essa ciência de foguete. Imagina que, poxa, SpaceX e diversas outras questões nesses aspectos, e que não necessariamente. A tecnologia, de certa forma, como está descrito aqui, é um conjunto de meios ou instrumentos que os seres humanos usam para transformar o ambiente a fim de alcançar um determinado objetivo. Então, por exemplo, ela não precisa ser necessariamente eletrônica. Não precisa ser, de fato, um ChatGPT da vida, ou um computador, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Pode ser, por exemplo, uma roda, um exemplo de tecnologia, a bicicleta, e que não necessariamente ela é eletrônica. Então, é nesse ponto que eu queria trabalhar também, esse aspecto. Não sei se quem aqui já assistiu 2001, Odisseia no Espaço, filme. No início desse filme, a cena inicial ali é conhecida como a Aurora do Homem, onde demonstra ali alguns primatas que descobrem a possibilidade de utilizar um osso como um meio de transformar ali o seu ambiente, ou seja, como um meio de dominação de algum outro primata, seja para caça ou para qualquer outra questão, ou seja, ele pega aquele osso e transforma o seu uso para o seu proveito e para alcançar um determinado fim. O osso por si só não é uma tecnologia, mas quando passado a utilizar dessa forma, ele se transforma indiretamente nessa possível tecnologia. Ali se marca esse início. Quer dizer, o filme tenta demonstrar esse início desse processo evolutivo e esse início da tecnologia em si. A tecnologia foi avançando, como todo mundo bem aqui sabe, e um ponto que é indiscutível é que esse avanço levou a diversas questões, desde essa ciência de foguete que eu havia comentado no início, aos carros autônomos, a esses robôs que vocês devem ter visto, acho que umas 3 semanas atrás, o lançamento de um segundo ali que o Elon Musk começou a demonstrar, como também todas essas inteligências artificiais generativas, seja o ChatGPT, o Maritaka, que é uma LLM brasileira, que é muito interessante, a Cloud, enfim, o Gemini do Google, teve todo esse avanço ao longo do tempo da tecnologia até chegar nessa inteligência artificial. No entanto, o que eu quero trazer aqui para vocês é mais do que esse óbvio, porque todo mundo aqui se discute bastante, vê nas redes sociais, a inteligência artificial, as potencialidades dela. Ou seja, o que você pode fazer, como que você consegue avançar naquela determinada função, ou seja, você vê às vezes um Reels que criou aquela imagem, aquele vídeo, aquela coisa com a inteligência artificial, mas eu quero trazer aqui a importância da criticidade em relação a isso, que eu acho que é pouco discutido. Eu trouxe aqui uma frase do Miguel Nicoleles, que ele comenta: a inteligência artificial não é nem inteligente, nem artificial. Mas por que ela não é inteligente de fato, né? Um ponto dela não ser inteligente é porque a inteligência ela é algo próprio da matéria orgânica. É isso, acho que é melhor esperar um pouquinho. Pode continuar? Perfeito. Então, a inteligência é algo próprio da matéria orgânica. Ela não é algo que pode ser computável, ela não é algo que fica próprio ali dentro de uma máquina. E tem um motivo muito para isso. A inteligência ela se desenvolveu ao longo de milhões de anos da nossa evolução para a gente conseguir interagir melhor com o meio ambiente, conseguir existir, sobreviver, enfim, diante de tudo isso. Além disso, próximo eu comento um pouco melhor essa questão, vou até avançar. O Penrose, acho que talvez alguns aqui conheçam ele, enfim, ele comenta justamente isso. O pensamento consciente do homem não se apresenta como algo algorítmico. E o ponto disso é, a nossa inteligência ocupa tudo, de certa forma, o que está dentro da lógica binária. Ou seja, diferente de uma máquina que atua entre o 0 e 1 pela lógica binária,
nós atuamos nesse intervalo, ou seja, os computadores, acho que vocês aqui bem sabem, né, estão na mecatrônica também, na informática, enfim, que os computadores eles seguem a lógica sintática, ou seja, são regras, ele executa regras, diferente da gente, que somos seres semânticos, ou seja, a gente atribui significado às coisas. Por exemplo, a gente fala, nossa, que cheiro de chuva. Difícil. E essa relação que a gente tem com o ambiente, ela também nos transforma e a forma como a gente pensa. E esse é um ponto que eu queria trazer para discutir por que ela não é de fato inteligente. Mas um ponto que é indiscutível desse pessoal que está desenvolvendo inteligência artificial, seja o Sam Altman, na OpenAI ou em outras empresas, é a capacidade de marketing e tudo isso. Porque colocar inteligência artificial é um nome muito fantástico para vender um produto. Né? Ou colocar, por exemplo, estatística multivariada não seria talvez tão legal assim para trazer essa temática. Mas agora, voltando aqui, por que ela não é artificial? Vai ficar um pouco mais claro mais à frente, mas um ponto que é importante de mencionar é que ela atua, a sua base, ela está dentro da matéria de fato. O que eu quero dizer assim, ela é algo concreto, é físico, não é etéreo, não está nas nuvens. E por que disso? Para produzir toda essa tecnologia, toda essa inteligência artificial, se faz necessário diversos recursos físicos. Por exemplo, silício. Por exemplo, água para resfriar os data centers. Por exemplo, energia, o que aumenta ainda mais o consumo dessa energia e, por consequência, a emissão de carbono. Avançando um pouquinho, eu quero trazer aqui quais são os impactos de tudo isso para o meio ambiente. Porque, mais uma vez, as potencialidades vocês já conhecem, e eu vou trazer também o potencial que isso tem e a forma como talvez deva se utilizar para conseguir aprimorar ainda mais e avançar ainda mais com todas essas capacidades da inteligência artificial. Mas vamos começar pelos impactos sociais disso. Um ponto que é realmente muito relevante, que eu quero comentar aqui com vocês, como eu disse, a inteligência artificial é calcada em questões físicas, em questões materiais. Um outro aspecto, por exemplo, no Quênia, para que essa inteligência artificial, na verdade, ela se desenvolva, ela precisa de fato que o humano esteja treinando ela, esteja avançando em relação a isso. Ou seja, a gente tem um exército de pessoas que estão ali prontas para, por exemplo, validar se aquela informação que foi passada para ela é verdade ou não. Vou dar um exemplo disso. Eu tenho um colega que trabalha numa empresa que faz parte dos processos de inteligência artificial da Apple, no Vale do Silício, e a função dele, basicamente, por exemplo, mandar a foto de um estádio de futebol, aí perguntar para essa inteligência artificial que eles estão desenvolvendo o que é isso. Aí vai responder, poxa, se for um estádio de futebol, perfeito, certo. Só que ela, por vezes, pode responder um estádio de beisebol. Ela vai lá e responde, não é um estádio de beisebol, é um estádio de futebol. Ou seja, ele está treinando ela para quando chegar até vocês, ela está o mais impecável possível. Só que para isso exige um volume de pessoas muito alto. E tem um outro trabalho, um outro tipo, que é um impacto social muito relevante para trazer para vocês, é que, além de tudo isso, ela se sustenta a partir de uma base de dados que está disponível, por vezes, na internet. E a internet, como todo mundo aqui bem sabe, tem diversas questões problemáticas. Então tem um tipo de trabalho que se chama auditoria, né, de todos esses dados e de todas essas informações. Esse trabalho de auditoria é basicamente para verificar quais são os conteúdos ofensivos, conteúdos pornográficos, conteúdos que são agressivos, violentos e diversas questões, e conseguir extrair dessa inteligência artificial, desse modelo, para que quando, de novo, chegue até vocês, chegue o mais impecável possível. Em Nairobi, no Quênia, diversas pessoas trabalhavam justamente fazendo esse processo de auditoria desses dados, dessas informações, para tirar ali o que não fosse adequado, né, que essa empresa considerasse. Essas pessoas trabalhavam 10, 12 horas por dia, ao longo de diversos meses. Elas passaram a ter surtos psicóticos, transtornos de ansiedade e diversas outras questões. Porque imagina, você vai ficar 10, 12 horas olhando conteúdo agressivo, violento, seja todas essas outras questões, e tirando esses conteúdos. Só que vai ficar o dia inteiro, por vários meses, por 10, 12 horas, todos os dias, só vendo esse tipo de informação. Ao longo desse tempo, você passa a desenvolver esses transtornos. O governo do Quênia, especificamente essa parte de Nairobi, criou uma regulamentação justamente para restringir como que vai ser esse tipo de trabalho, regulamentar um pouco melhor essas questões para trazer uma condição de trabalho melhor para o pessoal que estava ali. Um outro impacto, que eu volto e comento sobre isso, é os impactos ambientais. Como eu disse, para que essa inteligência ela seja desenvolvida, ela precisa desses data centers, por exemplo. Só para vocês terem uma dimensão, o maior data center dos Estados Unidos, ele consome literalmente 6 milhões de litros de água por dia para resfriar aquele equipamento. Além disso, um ponto que é realmente muito relevante é o consumo de energia, porque para desenvolver um modelo de inteligência artificial, eu sei que esse cara é muito alto aqui, mas é 12 a 40 vezes computacionalmente mais intenso de desenvolver do que outras tecnologias. Isso eu estou pegando, né, a partir de um texto da Kate Krauff, que é uma das maiores especialistas nessa temática, que fez o doutorado dela justamente nos impactos ambientais da inteligência artificial.
Uma outra questão muito relevante desses impactos ambientais é a extração do minério. Porque para desenvolver todas essas baterias e todas essas questões, que claro, não é só para a inteligência artificial, mas ela potencializa ainda mais isso, exige essa extração, por exemplo, do silício. Nos Estados Unidos tem muito isso ainda também, para construir todas essas questões. Ou seja, a inteligência artificial, ela não é algo sobrenatural. Porque por vezes, quando a gente olha assim, vê algum vídeo, coisas do gênero, pensa que de fato fica numa nuvem, e que essa nuvem é quase que etérea, de fato, né? Fica no céu, não fica em algo concreto, físico e etc., gerando todos esses impactos. Agora, em relação a esses impactos éticos, se relaciona justamente ao que eu mencionei para vocês anteriormente, né, em relação à questão da condição de trabalho, enfim. Só que um outro tópico que se faz muito presente é em relação ao uso dos dados. Porque, por exemplo, ela, como eu disse, ela se baseia em um volume de dados muito extenso, que está disponível por vezes na internet, que foi extraído de algum lugar determinado para fazer um modelo mais específico. No entanto, as pessoas que estão ali, que criaram aqueles conteúdos, elas não recebem por isso. Não recebem, por exemplo, um direito autoral. Todo mundo aqui pode, por exemplo, pedir para o ChatGPT criar uma música a partir de tal e tal referência, e por vezes a letra daquela música vai ficar tão parecida quanto daquele artista que você pediu para utilizar como referência. E talvez com trechos até de fato copiados, ou muito semelhantes. Só que ele não vai dar o crédito para aquele artista no qual ela utilizou todas aquelas ferramentas, todos aqueles dados, etc. Ou seja, tem um impacto ético disso, além, é claro, de deepfake, como vocês já devem ter visto, e era uma discussão muito intensa, principalmente para questões de eleição, além de imagens, por exemplo. Pode pegar aquela imagem de uma pessoa, vincular uma plataforma, uma rede social, utilizar aquela imagem para algum fim no qual aquela pessoa não autorizou. Então tem diversas complexidades éticas disso. A última que eu quero tratar aqui com vocês, antes de avançar para esses aspectos da oportunidade, e que também, é claro, não é só essas questões ruins, de certa forma, são os impactos no mercado de trabalho. A inteligência artificial, como todo mundo aqui bem sabe, ela potencializa ainda mais as capacidades que a gente tem e consegue, principalmente no mercado de trabalho, né? Ela consegue escalar muito a produtividade. Um exemplo que eu quero trazer aqui é desse caso do JP Morgan, no qual ele criou um software em 2017, ou seja, nem é agora, para o segundo ChatGPT e todas essas questões, no qual ele conseguiu desenvolver um modelo que conseguia analisar contratos financeiros muito, obviamente, mais rápidos do que os humanos. Então, por exemplo, esse software do JP Morgan conseguia analisar em segundos o que os advogados ali levavam 360 mil horas ao longo de um ano. Esses advogados, obviamente, eles foram realocados em outras áreas, ou eles foram, é claro, demitidos. Então, a inteligência artificial ela acaba tendo, de fato, todos esses impactos e que, por vezes, é pouco discutido. No entanto, ela tem diversas oportunidades e é justamente isso que eu quero trabalhar aqui com vocês, porque ela consegue potencializar e muito as nossas capacidades, como eu disse, e diversas questões que são fundamentais para a nossa sociedade. Um exemplo disso é na questão da saúde. Esse exemplo aqui que eu trouxe é do IBM Watson for Oncology, que fica numa clínica no Cleveland, no qual ele basicamente consegue analisar um volume de dados muito grande. Então, vamos supor, você faz um teste ali para verificar se você tem que estar com câncer, e vamos supor que esse diagnóstico ele foi preciso e executado por essa ferramenta, né, pelo IBM Watson. Logo, ele tem um volume de dados muito extenso de outras pessoas que também tiveram câncer, que têm um tipo sanguíneo similar ao seu e diversas características similares à sua. Só que a gente está falando de um volume, não é de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, são de milhões de pessoas, no qual ele consegue propor um tratamento muito mais assertivo, muito mais rápido, para que mais pessoas tenham a chance de sair dessa situação. Então, isso é algo que até pouco tempo atrás não era possível. E é possível graças à inteligência artificial, que consegue analisar um volume de dados muito extenso, que antes não era factível. Um outro impacto, né, de oportunidade é no meio de transporte. Hoje, provavelmente, todo mundo aqui já deve ter visto algum vídeo de carro autônomo, enfim. E isso é algo que já vem sendo executado em prática, não mais em teste, por exemplo, na Califórnia, em especial em São Francisco. Então você consegue solicitar um carro a partir de uma empresa que, por sinal, é vinculada ali ao Google, de fato, a Aymo, caso alguém tenha interesse. Você consegue pedir um carro e ele, de fato, vai te buscar, um carro autônomo te leva. Algo que ainda não está em prática, mas que é, de fato, muito interessante, é que existe uma empresa nos Estados Unidos, no Vale do Silício, a partir ali de alguns ex-alunos de Stanford, no qual eles desenvolveram um software, estão tentando desenvolver, está em fase de teste ainda, no qual, vamos supor, você tem um carro, e aí você consegue colocar um equipamento no seu carro, no qual ele vai passar a ser autônomo também. No entanto, vamos supor, você vai lá e vai para o seu trabalho. O seu carro ele consegue, nesse período, enquanto você está no trabalho, fazer viagens de Uber e você está ganhando um certo dinheiro com isso, enquanto você está no trabalho.
você programa ali uma janela na qual você quer sair do seu trabalho, em um determinado horário, ele vai lá, chega no seu trabalho para te buscar, te leva até sua casa e nesse período você ficou fazendo esse trabalho de Uber. Então, é algo realmente que traz muitas potencialidades, além, é claro, de sistemas de GPS, conseguir mensurar muito melhor o trânsito, ajudar muito esses engenheiros de trânsito para conseguir aprimorar todo esse fluxo, né? Um outro impacto, uma outra oportunidade fantástica, eu trouxe esse exemplo aqui da Fazal para a agricultura. A Fazal é uma startup da Índia, no qual, por meio de um sistema de IoT e também vinculado a uma plataforma de inteligência artificial, ela consegue analisar, por exemplo, se aquela determinada região de agricultura, qual é a chance de ter praga nas próximas 24 horas. E aí, baseado, de novo, em um volume de dados, é claro, por exemplo, o clima, a temperatura, a umidade do solo, diversas outras questões, analisar, será que vai ter a possibilidade de desenvolver uma praga nas próximas 24 horas, 48 horas, e avisar no celular daquele agricultor se isso está acontecendo, para que ele passe a colocar algum produto químico, alguma questão, e minimizar ao máximo as perdas daquela produção, daquela lavoura, por exemplo. Então é realmente algo fantástico. Na engenharia, isso também é indiscutível. Eu poderia aqui trazer o impacto em todas elas, na civil, enfim, mas eu fiz questão de trazer essa questão aqui, né, que é o impacto da inteligência artificial na carreira de engenheiros de software. O principal ponto disso é o impacto na produtividade. Porque, por vezes, se imagina, não, vai roubar os empregos das pessoas, vai roubar para que eu vou fazer programação, né? Daqui a pouco a inteligência artificial vai programar sozinha, não precisa disso. É claro, primeiro, é claro que precisa, até porque alguém precisa daquele comando. Se a pessoa não entende de programação, como que ela vai fazer um comando adequado? Mesmo nesse cenário mais hipotético de que ela vai conseguir fazer tudo, o que não é tão verídico assim. Isso, claro, se você está desenvolvendo algo muito simples, algo com pouco nível de sofisticação, até seja possível. No entanto, se você não tem um mínimo de noção básica de programação, como que você dá um comando para ela para fazer isso? Mas o que de fato vem acontecendo é o aumento da produtividade. Então, às vezes, um projeto no qual você levava 20 dias para fazer, hoje você consegue fazer em 12 dias. Claro, a empresa também espera isso de você. Então, se você consegue desenvolver essas soluções num intervalo de tempo muito menor e aumenta a produtividade, e não só a produtividade, mas a capacidade de aprendizado. Porque hoje, não sei, a atividade de vocês especificamente no dia a dia, na sala de aula, enfim, mas vocês bem sabem, provavelmente aqui todo mundo aqui já talvez tenha utilizado o ChatGPT, pediu para ele ajudar numa tarefa, numa lição ou algo do gênero, e você viu o quão rápido ele consegue desenvolver isso. Uma coisa é você utilizar como cola, como meio de fazer isso, como meio de, por exemplo, resolver ali aquela sua tarefa. Você não vai se desenvolver, e um ponto a se pensar, até poderia estar naquela parte dos impactos, é que vamos supor pensar um caso de um jornalista. O jornalista ele pode ser contratado ali para publicar um X número de matérias por semana, no qual ele pode, muito bem, utilizar o ChatGPT para escrever aquela matéria. Só que assim, se o seu trabalho, uma ferramenta como essa, ele consegue fazer o seu trabalho na íntegra, de fato, em algum momento você não vai mais precisar fazer esse trabalho, porque alguém colocou uma máquina para fazer de fato. Ou, por exemplo, tinha 20 pessoas ali numa linha editorial, ele pode muito bem demitir boa parte dessas 20 pessoas e colocar uma pessoa só para fazer todas aquelas tarefas. No entanto, o outro perfil que dá para ser feito é justamente de utilizar essa ferramenta para potencializar ainda mais o seu texto, a sua criatividade. Fazendo o quê? Pesquisando mais a fundo aquele conteúdo que você precisa escrever. E isso é um ponto muito relevante que eu vou até trazer aqui para vocês em relação às oportunidades e os impactos na educação e que se relaciona muito com esse tema que eu trouxe aqui, né? De como utilizar a inteligência artificial ao seu favor, para se desenvolver ainda mais. O primeiro ponto dessas oportunidades na educação que eu quero trabalhar aqui são as tarefas administrativas. Então, muito bem aqui, especialmente professores, sabem o quão difícil é corrigir tarefa ou diversas outras questões desse aspecto. Então, vamos fazer aqui uma conta, né? A Fundação Carlos Chagas, ela soltou uma pesquisa há uns 3 meses, no qual ela dizia que 30% dos professores da educação básica, especialmente do ensino fundamental, anos finais, eles estavam sobrecarregados. Essa pesquisa demonstrava que boa parte desses professores possuíam mais de 400 alunos por ano letivo, o que é quase que inimaginável. No entanto, vamos imaginar que ele tenha esses 400 alunos de fato e ele passe 2 exercícios de matemática por semana. É 800 exercícios para corrigir. Dificilmente um professor consegue fazer essa correção, dar essa devolutiva para todos ali os seus alunos, semana a semana. Uma tarefa muito difícil. Com a inteligência artificial, você consegue trazer essa devolutiva para esses estudantes, fazer essa correção com muito mais facilidade, lançar as notas dos estudantes, facilitando o trabalho do professor, para que ele se dedique mais tempo, talvez, à preparação da aula, a outras tarefas mais personalizadas para os seus estudantes. Um outro ponto é justamente esse que eu mencionei, a preparação da aula.
Porque assim como eu dei esse exemplo do jornalista que consegue pesquisar ainda mais aquele determinado tema, se aprofundar mais na linha editorial que ele precisa escrever, o professor também consegue atingir um nível talvez mais rápido ou melhor numa preparação da aula. Ele consegue puxar outras referências que às vezes ele não tinha no seu arcabouço teórico a partir de inteligência artificial, como por exemplo um ChatGPT, um Gemini, enfim. Um outro ponto muito relevante, que eu acho que essa é a maior promessa para a educação da inteligência artificial, é no aspecto de personalização. Conversando, ao longo do desenvolvimento da bioeducação, né, essa startup que eu mencionei para vocês, a gente conversou com diversos professores. E quase que um denominador comum entre eles era o objetivo de conseguir fazer com que os seus estudantes aprendessem, todos eles. No entanto, cada estudante tem a sua complexidade. Às vezes veio de uma escola que não teve uma base tão boa e aí chega um pouco mais despreparado. Aquele outro estudante que, poxa, é fantástico, mas às vezes ele está com aquela turma um pouquinho mais atrasada, às vezes porque veio dessa outra instituição, e esse estudante ele fica ali, não consegue avançar muito mais, já que ele até poderia. Então o objetivo dos professores, conforme a gente foi conversando, era conseguir ter essa personalização, conseguir olhar para os seus alunos individualmente, mas é uma tarefa impossível, humanamente impossível, de fato, até porque é um professor para 35 alunos, né? 40 alunos dependendo do caso. O que dá para fazer com a inteligência artificial é justamente essa personalização. Porque, por exemplo, no caso da bioeducação, acho que vale a pena agora trazer esse tópico com vocês, como que funciona a nossa startup, né? Basicamente, quando o aluno ele se matricula, ele preenche um questionário pedagógico, a gente consegue entender as necessidades específicas dele em cada uma das matérias, história, geografia, português, matemática e ciências. A partir disso, cria-se para ele um cronograma de estudos individualizado. Então, por exemplo, eu tenho alunos gêmeos e que mesmo assim, eles possuem cronogramas completamente distintos. E qual é o ponto mais relevante disso? Ao longo dessa semana, esse estudante vai receber esse cronograma de estudos, no qual ele vai ter ali qual aula assistir, qual atividade fazer na nossa plataforma de estudos, ele vai executando. Na semana seguinte, ele vai receber um novo cronograma de estudos de acordo com a evolução individual dele. Então vamos supor que o estudante ele é gênio em português, mas ele não foi tão bem assim em matemática. Nesse caso, ele segue avançando em português, superando às vezes até a escola naqueles conteúdos, porque ele já é bom naquela matéria. Em matemática, recua um pouco, passa mais atividades sobre aquele mesmo tema para que ele possa se desenvolver em plenitude. Diferente às vezes do seu irmão, que não vai tão bem em português, mas vai... Desculpa, que às vezes é isso mesmo, que não vai tão bem em português, mas vai muito bem em matemática. Então, com a nossa tecnologia, com a inteligência artificial, a gente consegue proporcionar justamente essa personalização para os estudantes. Um outro aspecto ainda nesse tópico é a inclusão. Hoje existe aproximadamente 40 milhões de estudantes da educação básica com algum tipo de deficiência. E por vezes não possuem um material específico para suas necessidades. A inteligência artificial ela consegue justamente contribuir com isso, e a Unesco já está fazendo isso, principalmente em alguns países da África, para desenvolver materiais que se adequem às necessidades desses estudantes o máximo possível. Porque do contrário, sem esse tipo de ferramenta, quem precisaria desenvolver é um professor. Só que por vezes, mais uma vez, o professor tem 35 alunos, às vezes tem um aluno, 2 alunos com deficiência. Sem esse tipo de ferramenta, é uma tarefa muito difícil do professor fazer. No entanto, agora, com a inteligência artificial, isso se torna muito mais factível. Um outro tópico muito relevante é justamente essa questão da tutoria individualizada. Um exemplo disso a gente está desenvolvendo ainda na bioeducação, que é justamente a BioIA, no qual o nosso objetivo é fazer com que o estudante consiga tirar todas as dúvidas que ele tenha dentro da ferramenta. Então hoje existem diversas plataformas que fazem isso, mas o grande objetivo é fazer dentro da educação, dentro especificamente dos conteúdos educacionais, porque vocês podem muito bem tirar uma dúvida com o ChatGPT e ele te responder com muita confiança, só que errado. E aí você vai lá, você copia aquela atividade que ele respondeu e você erra. Ou você não tira talvez a nota que você imaginava, aquele 10, ou seja o que for. No entanto, o que dá para fazer, e é justamente isso que a gente busca, é fazer algo personalizado para a educação, ou seja, a base de dados na qual essa nossa inteligência artificial vai trabalhar, esse projeto de tutoria individual, é uma base de dados proprietária, ou seja, são os nossos conteúdos, ele vai se basear naquele livro. Então vamos pensar aqui num professor de matemática, que consegue muito bem, está ali ensinando álgebra, ele define, olha, eu acho que esse livro aqui é o que eu tenho mais interesse, eu acho que ele é o mais assertivo, eu vou fazer que os conteúdos, que as dúvidas sejam tiradas a partir desses critérios aqui. Ou seja, o nível de assertividade é muito maior. E esse aluno consegue ter 24 horas por dia uma tutoria. Coisa que é impossível, por exemplo. Você pode mandar às vezes um e-mail para o professor para tirar uma dúvida, o professor vai responder no dia seguinte. Porque, enfim, tem uma vida também. Outro aspecto, você está com uma dúvida, foi tirar ali na lição de casa, foi fazer a lição de casa, ou um trabalho, ou algo do gênero, você vai ter que esperar até a próxima aula do dia seguinte para tirar aquela dúvida. E às vezes você não tira, fica com aquela dúvida, e aí carrega toda essa defasagem, toda essa dificuldade.
Então, esse ponto da personalização, dessa tutoria individual, é o que mais dá para fazer com a inteligência artificial e é algo fantástico. Porque, como eu disse, todo mundo aqui conseguiria tirar todas as dúvidas com uma ferramenta como essa e com um nível de assertividade muito grande. Um exemplo que eu quero trazer aqui são dessas duas instituições, em qual uma delas desenvolveu uma ferramenta. Eu não sei qual sistema especificamente vocês utilizam, então eu na faculdade utilizava o Moodle. Vamos pensar no sistema administrativo. Por vezes você precisa subir uma tarefa, subir uma lição, subir ali uma aula, um trabalho, algo que o professor propôs para vocês, e dá erro. Tem algum problema, você não entende muito bem como faz, só que você deixou para a última hora. Aquela atividade que era para ser entregue às 23h59 do domingo. E que não adianta você mandar a mensagem para o professor às 11 horas da noite do domingo, que você não vai ter uma resposta. O que uma dessas faculdades desenvolveu é justamente isso, um software no qual tem todas as informações referentes ao sistema administrativo deles, para que os alunos possam tirar todas essas dúvidas e serem respondidos a qualquer momento do dia, para facilitar tanto o trabalho administrativo, quanto para os alunos conseguirem avançar com mais facilidade. Uma outra solução muito importante que essa outra faculdade fez foi, vamos supor, os alunos tinham ali aula de economia, pensando no meu caso. Então, às vezes, o mesmo exemplo que eu trouxe da educação, às vezes eu tinha dificuldade ali em cálculo, em microeconomia, econometria, macroeconomia, seja o que for, e poxa, às vezes você não se sente confortável nem em tirar dúvida com o professor, você fica tão vergonha da sua dúvida que você não vai perguntar. O que uma dessas faculdades fez foi justamente isso, colocar toda a bibliografia que o professor definia dentro da sua base de dados, para que quando o aluno fosse tirar uma dúvida de microeconomia, por exemplo, ou no caso de vocês, de geografia, vamos pensar ali, está estudando geografia, deixa eu pensar um tema aqui mais específico, está estudando sobre falésia, e aí você não lembra muito bem, você não faz ideia do que é isso, você ficou com uma dúvida, precisa fazer um trabalho, poxa, o professor subiu todos os dados em relação àquela questão e você consegue tirar essa dúvida com assertividade. Foi justamente isso que essa faculdade fez. Então, essas são as potencialidades da inteligência artificial para a educação. No entanto, o que eu percebo muito durante, conversando com os professores, conversando com as escolas, com os alunos, com as famílias, é que existem dois grandes grupos de professores. Aqueles que olham para essas novas tecnologias com repulsa, com abominação, e olham, poxa, isso aqui não faz o menor sentido, eu não quero. E aqui eu não estou falando do celular em sala de aula, que está sendo muito discutido, porque de fato tira a atenção dos estudantes. Mesmo que quem usa o celular em sala de aula, sabe disso, que vai atrapalhar o rendimento, é inquestionável, independente se gosta ou se não gosta, vai atrapalhar o rendimento. O ponto é, o que existe são esse grupo de professor que abomina a tecnologia e fala, não quero, não vou utilizar, os alunos não vão aprender sobre isso, eu não vou discutir sobre esse tema, e aquele outro grupo de aluno, aquele outro grupo de professor que de fato busca incluir essas novas tecnologias na sua prática docente, na sala de aula, para que os alunos talvez consigam alcançar alguns lugares que sem isso não seria possível. E é justamente sobre isso que eu quero tratar aqui com vocês, a partir de um exemplo de uma escola em São Paulo, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, no qual ele fez uma tarefa, o professor propôs uma tarefa para os seus alunos, no qual o objetivo era, você precisa escrever uma redação 100% feita com inteligência artificial. Ou seja, você vai simplesmente pegar um prompt ali da inteligência, jogar no ChatGPT, você vai escrever aquele prompt, mandar, copiar e colar 100% e enviar para o professor e eu vou corrigir na semana seguinte. Agora eu quero saber de vocês, qual você acha que foi o resultado, por exemplo, dessa tecnologia? Qual que você acha que foi o resultado? Um ponto importante antes. Ele solicitou que fosse a partir dos moldes do Enem. Vocês acham que foi mais próximo de 900, por exemplo, ou de 500, de 400? O que você acha? 700, 800? Quanto? Só para vocês terem uma noção, foi muito abaixo de 700, de 800. A média da turma ficou em 560. Porque uns alunos, eles não fizeram talvez um bom prompt ali para aquela ferramenta. Só que o mais interessante foi, o aluno que tirava já 900 e pouco, algo próximo disso, tirou também 900 e pouco com a ferramenta. Por quê? Porque ele sabia justamente como escrever uma redação de 900. Ele já escrevia essa redação, ou seja, ele fez um bom prompt, olha, escreva desse jeito, com esse tom, com essa referência, com esse lugar, e aí o resultado foi muito assertivo. O que eu quero trazer aqui? Utilizar a inteligência artificial ao Léo, jogar lá para fazer uma tarefa, um trabalho na escola, seja o que for, e mandar a devolutiva para o professor, provavelmente vai tirar ali o seu 7, seu 6, seu 8, enfim. O ponto é, vocês não vão estar se desenvolvendo em relação a isso, que é um problema, e aqui a ideia não é seu sermão, porque não faz o menor sentido isso, mas é mostrar que a inteligência artificial por si só, ela não chega em grandes resultados. Ela precisa de fato que o humano por trás dela tenha as capacidades adequadas para atingir aquele nível mais assertivo dela. Então, o ponto, acho que principal aqui, é justamente entender como utilizar esse tipo de ferramenta de forma adequada. Ou seja,
conseguir olhar para a inteligência artificial, para o ChatGPT, para todas essas generativas, como uma forma de potencializar ainda mais as suas capacidades individuais. Então o grande objetivo aqui é fazer com que vocês entendam que vocês podem alcançar muito mais com esse tipo de ferramenta. Talvez entender o exercício de fração, de função, que é, enfim, às vezes muito difícil, de uma forma um pouco mais fácil. Pedir para essa ferramenta explicar 10, 20, 30 vezes aquele conteúdo para que quando chega o dia da prova ou em outro momento, consiga de fato se desenvolver com mais capacidade, com mais facilidade em relação a essa questão. E por que tudo isso também é muito importante, né? Um tópico relevante aqui é justamente de estar atento a essas mudanças. Porque o mercado de trabalho, ele já espera isso de vocês. Não é mais algo, nossa, que fantástico, eu sei utilizar o ChatGPT. Ele foi feito para ser fácil. Ele não foi feito para ser, nossa, algo super sofisticado, no qual, enfim, vai impressionar. Como está escrito ali, ó, profissionais que não sabem usar IA estão sendo descartados pelas empresas. No entanto, IA também vira pré-requisito nas ofertas, em vários setores, o que é algo, enfim, fundamental para hoje. Mas mais do que isso, ali, ó, empresas estão dispostas a pagar quase 50% mais para profissionais que dominam IA. Só que, mais uma vez, dominar IA não é mandar um prompt meia boca para o ChatGPT e ele cuspir um resultado qualquer. Qualquer pessoa faz isso. E sim entender como utilizar essa ferramenta para fazer algo ainda mais sofisticado. Seja com programação, seja em qualquer tarefa. Então, assim, eu acho que o ponto aqui, até para a gente ir mais para o final, é justamente entender que ela consegue potencializar as suas capacidades individuais e isso já é esperado de vocês. E é algo fantástico, porque assim, no final do dia, agora até algo que estava tão aqui para pensar numa palestra, é realmente muito legal. Porque, poxa, você consegue criar diversas questões, como eu dei o exemplo, você pode criar uma música ali, às vezes você tem um interesse nisso, você pode ter algumas ideias para construir uma história, criar uma imagem, criar um vídeo, conseguir fazer muito, aprender a programar no ensino médio. E, sem brincadeira, isso é fantástico. Tipo, pode não ser o quanto que isso parece hoje, mas isso é realmente fantástico, assim, que você mais vê, ainda mais, por exemplo, no meu caso, assim, desenvolvendo de fato uma startup ligada ao setor de tecnologia, muito ligada ao setor de tecnologia, pensando nessa capacidade de escala e todas essas questões, é algo que a habilidade de aprender a programar o básico às vezes, a lógica de programação bem adequada, avançar um pouquinho mais em alguma linguagem, poxa, traz possibilidades infinitas, assim, de desenvolvimento, de conseguir criar uma solução que às vezes um lugar que às vezes vocês fazem parte, às vezes vocês vão numa mercearia, você vê uma ineficiência, e você pensa, poxa, eu consigo resolver isso aqui. Tipo, talvez eu não saiba tão bem aqui, mas se eu utilizar o ChatGPT para me levar para esse caminho aqui, talvez eu resolva um problema e posso cobrar por isso. Entende? Ou seja, é uma ferramenta que consegue alavancar ainda mais quem vocês são, se de fato utilizar de forma adequada isso. Então, para a gente fechar, eu acho que a ideia era justamente essa, trazer esse senso crítico em relação a todos esses aspectos, todos esses pontos, ou seja, não é algo etéreo, algo sobrenatural, nossa, meu Deus do céu, está nas nuvens a inteligência artificial. Não, é algo físico, é algo material, no qual precisa de recurso hídrico, precisa de minério, diversas questões para que ela de fato exista. Outro ponto que eu mencionei é a ideia de que ela não é inteligente assim. A inteligência é algo próprio da gente, da matéria orgânica. A gente atua a partir dessa lógica semântica, que atribui significados às coisas. E por fim, depois de todos esses impactos, é justamente mostrar as potencialidades que ela tem para vocês. Então a ideia era basicamente essa. Agora eu fico aqui aberto para tirar alguma eventual dúvida, caso vocês tenham. E era basicamente isso. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer ao Gabriel e toda a equipe, né, pela palestra, que é algo extremamente relevante, principalmente para a geração de vocês e o futuro da geração de vocês e das próximas que virão, né. Para a minha geração já é um pouco mais distante hoje em dia, porque nós já estamos no final de carreira, né, Egídio? Velho, né, acabado. Então, mas agradecer ao Gabriel e quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, levanta a mão que eu levo o microfone para vocês façam alguma pergunta aqui ao Gabriel sobre tudo que foi colocado e a importância, né, da inteligência artificial no futuro da educação de vocês. Dá o grito aí. O bicho dá vergonha. Vergonha nossa. Olha o João Paulo. As IA generativas
interativa, elas aprendem tipo, com as perguntas que eu faço também, tipo, e vou corrigindo elas, ou elas só aprendem tipo, com o que os programadores colocam dentro delas? Eu acho que um ponto interessante disso, de se pensar, né? Como que é seu nome mesmo? João Paulo. O ponto interessante de se pensar nisso, João Paulo, é que para que ela possa aprender e ficar cada vez mais eficiente, ela precisa que quem está ali mandando essas perguntas seja o mais qualificado possível. Se a gente imaginar o tipo de uso que o público às vezes geral faz, provavelmente ela não seria tão bem treinada assim. Então, por exemplo, provavelmente aqui alguém já viu algum meme ou algo do gênero, no qual fez uma piada justamente para IA errar. Para fazer algum teste, para ver o quanto ineficiente às vezes ela é, ou gerar algum conteúdo que talvez não seja tão adequado. Então, de forma objetiva, em via de regra, tá? Algumas até sim. Mas em via de regra, não. Ela não vai aprender, por exemplo, com a sua pergunta, né? Com o conteúdo que você está mandando ali para ela. Por quê? Por justamente isso. Porque às vezes você vai escrever errado a sua pergunta. Se ela fosse aprender aquilo ali, ela ia começar a escrever errado também. Então, normalmente, ela é treinada a partir, não necessariamente só de programadores, mas de pessoas que estão ali justamente para fazer, que nem eu dei exemplo, a auditoria dos dados, de verificar se aquelas informações estão corretas, se são assertivas, se não são. E um outro ponto é fazer testes com ela, que nem aquele exemplo que eu dei. Vou lá mandar aquela foto daquele estádio, é um estádio de futebol. Eu vou perguntar para ela o que é aquilo ali. Ela vai responder, estádio de beisebol. Aí essa pessoa vai lá e corrige. Então, ou seja, essa pessoa especificamente ela está treinando, é um humano treinando ali por trás. Mas não é o público geral normalmente. É justamente isso. Porque você pode escrever errado, enfim, mandar diversas questões que não é o mais adequado para ela. E se ela fosse aprender com isso, escrever tudo errado tudo bem. Respondi? Show. Tem mais alguém? Tem alguma pergunta? Eu queria saber se tem alguma forma para me prevenir sobre a veracidade das respostas da inteligência artificial. Porque aconteceu comigo ao fazer um trabalho e ele era referente à parte de informática. E ele respondeu com palavras direcionadas a, no caso era formatação, sobre formatação, mas me deu a definição errada. E eu não consegui identificar esse erro. E tem alguma forma de eu prevenir para saber da veracidade? A pergunta é parecida. Então, já faz aí que as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, normalmente elas se recusam a negar que elas sabem algo. Elas não dizem, eu não sei, isso eu não vou conseguir te responder. Elas sempre tentam te dar uma resposta, às vezes sendo uma resposta inventada, uma resposta errada. Isso é uma escolha, é um problema técnico que ainda não é resolvido, ou uma escolha comercial a ponto de tentar manter o usuário no ChatGPT? Como que é o seu nome? João Marcos? Isso. Em relação primeiro à sua pergunta, né, se tem como se prevenir em relação ao eventual erro da IA, cara, assim, estão tentando desenvolver diversas formas de verificar, por exemplo, plágio, se aquilo ali foi feito ou não com inteligência artificial. E a resposta é, essas ferramentas elas não estão funcionando como deveriam ainda. Uma forma de fazer isso é você desconfiar de fato de que ela sempre talvez vai errar, principalmente quando é um tema no qual é muito importante, como por exemplo um trabalho. Então você olhar aquilo ali, poxa, ela fez aquela definição, eu não estou tão confiante em relação àquilo, eu vou jogar ali no Google normal, tradicional, e vou verificar se de fato aquela definição está correta. Porque do contrário, você vai eventualmente errar. Algo que a gente está fazendo aqui na bioeducação, acho que é um ponto importante de comentar, para trazer esse exemplo das possibilidades de fazer ela errar menos. Por exemplo, o nosso perfil de alunos é entre 10 e 15 anos. Se a gente imaginar, vamos supor, um aluno de 10 anos, eu vou lá e falo, quem descobriu o Brasil? E eu viro e falo que foi o Camões. Um aluno de 10, 11 anos, ele vai acreditar. Às vezes ele não sabe muito dele ali, ele talvez nem consiga criticar em relação àquela temática. O que a gente está fazendo? É justamente isso, de treinar a inteligência artificial a partir de dados proprietários, ou seja, dos nossos conteúdos, para que o nível de assertividade seja maior. E aí, se relacionando um pouco com a sua pergunta, algo que a gente está buscando fazer é fazer com que a inteligência artificial, quando ela não saiba, ou seja, vamos supor que o aluno fez uma pergunta, no qual não é relacionada a nenhum dos conteúdos que a gente colocou ali, mas é um tema de aula. Às vezes a escola está mais avançada, ele quis tirar uma dúvida de cálculo 1,
E a gente só colocou a álgebra básica ali do ensino médio, do ensino fundamental. Nesse caso, o que a gente orienta no próprio prompt é, se não achou na base de dados aquela informação, é responder para o aluno, olha, em até 30 minutos, um dos nossos professores entrará em contato com você, porque essa resposta eu não tenho agora. Porque do contrário ele vai alucinar, vai fazer justamente isso, né? Eu acho que esse é um termo mais colocado, a alucinação, que não faz muito sentido, como eu mesmo disse, ela não tem inteligência, ela não tem a capacidade de alucinar, mas ela faz esses erros que se assemelham à alucinação. Se é uma estratégia de mercado, ou se isso é um erro que ainda não foi solucionado, cara, assim, a resposta acho que mais precisa em relação a isso seria no caminho de que é de fato um erro, tá? No entanto, assim, se eu sou muito menor, estou desenvolvendo um negócio muito pequenininho comparado à OpenAI, consigo colocar uma restrição para não responder, talvez a OpenAI também conseguiria fazer isso, né? Com muita certeza. Então talvez seja de fato uma estratégia comercial. Eu nunca li assim, algo que descrevia como que ela foi feita. E, olha, não sabe, vai lá e muda qualquer coisa. Não. Então, assim, eu diria que é um erro. Né? É um erro que ela não consegue identificar, porque a função dela é trazer um retorno para você. Né? Ela fazer complemento àquela mensagem. Então você faz uma pergunta, ela tem que complementar aqueles tópicos. E ela vai tentar complementar com o que ela tem. Só que ela foi programada para complementar. Então, às vezes, ela acha que ela vai dar certo, né? Não acha, mais uma vez, não é inteligente, mas ela vai lá e complementa isso de uma forma equivocada. Agora, se é uma estratégia comercial, é um ponto realmente muito relevante. Né? Não tinha olhado muito por esse lado. Mas, enfim, acho que respondi mais ou menos a pergunta. Alguém tem mais alguma? Bom dia. Nas questões, tipo, nessa questão de automóveis autônomos, né, de carro autônomo, até na parte da agronomia mesmo, eu queria saber se na hora de testar, né, de treinar a inteligência artificial, principalmente nesse caso de automóveis, já teve um risco, tipo, tem um risco maior de acidentes e tal. E são coisas mais complexas também, tipo, da questão da agronomia, da agricultura, se tem risco de da IA mandar um comando errado, assim, pro agricultor, ou vice-versa. Acho que é um bom ponto. Essa questão da agricultura é realmente bem interessante. Eu acho que esse risco, né, poxa, ela falou que tem mais chance de acontecer aquela praga, eu vou lá, coloco aquele inseticida, no entanto ele não foi adequado e prejudicou ainda mais aquela plantação. Isso de fato pode acontecer e se relaciona muito à área da saúde. Então vamos pensar numa inteligência artificial mais focada na área da saúde, para pronto atendimento, por exemplo. A pessoa fala que ela está com esse tipo de sintoma, dor no estômago, isso, aquilo, dor de cabeça. Aí ela vai lá e recomenda um remédio errado. E essa pessoa toma e ela vai lá e tem um problema ainda mais intenso. Então, o que por vezes ocorre, nesse caso da agricultura, vai depender muito do nível de risco, né? Tipo, olha, será que os comandos no qual ela pode me fornecer tem um risco muito grande caso esteja errado? Mais do que isso, verificar o intervalo de confiança. Qual que é a chance dela errar? Porque isso de fato eventualmente vai acontecer. Mas essa margem de erro aqui, ela é aceitável? Se for aceitável, ok, ela pode ir lá eventualmente, porque é outlier, né? É um erro que foge de um padrão, mas que acontece às vezes 0,5% de chance disso eventualmente ocorrer. Então, se esse erro for aceitável, permanece. Se não for, como por exemplo é o caso da área da saúde, ou como eu mencionei aqui na bioeducação, não pode errar. Aí é justamente fazer o que eu mencionei para você. Olha, se você buscou na base de dados, não tem informação, não responde. Manda esse comando aqui específico, olha, nas próximas X horas alguém vai entrar em contato com você para te fornecer uma resposta mais precisa, porque eu não consigo. Então, eu acho que na agricultura, eventualmente, ela vai errar, porque é aceitável algum nível de erro em relação a isso. A sua outra pergunta, ela ia... Esqueci. Estamos autônomos, é verdade. O risco de segurança, eu acho que... Eu não lembro aqui se vocês têm essa memória em relação a isso. Muito se discutia uns 3, 4 anos atrás a questão desses carros autônomos em questões éticas. Por exemplo, está atravessando 2 pessoas na rua. De um lado, uma pessoa ali já com seus 80, 90 anos, algo assim, atravessando a rua. E ali, do outro lado que o carro pode desviar, tem uma mãe de 20 e poucos anos com um carrinho de bebê. Esse carro autônomo não tem como desviar das duas, ele vai ter que escolher qual das duas. Isso é muito discutido porque é um problema ético, né? Quem que eu vou de fato ali atacar, bater no carro, enfim, atropelar sem querer. Isso de fato existe, esses problemas, no entanto, ela só sai...
ela só sai para mercado, ela só sai para de fato rodar em operação depois de um nível de teste muito alto dentro dessas indústrias. Então assim, eu não me recordo agora de imediato, especialmente nessas questões dos carros autônomos, teve sim um problema em especial, no entanto, ele é muito diminuto. O que normalmente ocorre é justamente isso, treinar com bonecos, treinar com outras ferramentas dentro de um espaço muito bem controlado antes de ir para a rua. Esse exemplo que eu trouxe aqui da Aymo, que era aquele carro que estava na foto, eu procurei em relação a isso, não encontrei nenhum erro que teve em operação e em produção, né? Na rua, já rodando, quando alguém ligou, pediu o carro e veio. Então assim, isso tenta ser o mais controlado possível, porque o risco é muito alto, né? É um risco de vida, mas eventualmente vai acontecer, né? É o que eu mesmo disse, qual que é o intervalo de confiança? Eu aceito esse tipo de risco para colocar em operação? Se sim, vamos embora. Se não, vamos ter que encerrar, vamos ter que descartar, vamos ter que continuar treinando, enfim. Alguém tem mais alguma pergunta? Em relação a IA e o meio ambiente, eu queria saber o quanto que o desenvolvimento da IA representa um perigo para o meio ambiente e se é possível ter esse desenvolvimento de forma sustentável. Cara, o interessante da IA é justamente isso, né? Porque, ok, tem todos esses impactos que eventualmente podem ser negativos, como eu mesmo disse. Esse principal data center nos Estados Unidos gasta ali 6 milhões de litros de água por dia. E claro, eu não estou querendo dizer aqui que ele gasta, todos os dias gasta isso, e no próximo dia mais 6 milhões, porque se reutiliza muito disso, né? No entanto, tem um impacto muito significativo, por exemplo, em determinadas regiões, pelo consumo ser tão alto, pode ser que falte água para algumas populações em relação àquilo. O que muitas pessoas estão fazendo, a Kate Croft é um grande exemplo disso, não sei se quando você gosta do tema, ela busca justamente isso, olhar para essa parte da inteligência artificial e como as empresas podem minimizar os seus impactos, mas mais do que isso, como pode contribuir para essa questão do meio ambiente, dos impactos ambientais, ou seja, fazendo com que as empresas sejam mais eficientes, fazendo com que o consumo de energia seja cada vez menor com a inteligência artificial. E aí uma problemática muito grande, eu acho que é um tópico agora está muito em alta, né? É a questão da governança e da ética. Ou seja, como que as empresas devem utilizar a inteligência artificial? Né? Essa questão de desenvolver modelos, enfim. Como que elas devem utilizar para ter esse nível de impacto ambiental, por exemplo, ou esses outros impactos, como eu trouxe o ético, enfim, reduzido, minimizado. Então, assim, eu acho que, para meio que sintetizar a resposta, o que muito eu estou vendo é que a inteligência artificial está sendo utilizada para trazer mais eficiência para empresas, não só no aspecto de produção, mas também de consumo de energia e todas essas questões que impactam no meio ambiente. E um outro aspecto são essas pessoas, como o Kate Croft, aqui no Brasil tem a Dora Kaufman, que está justamente olhando de como minimizar esses impactos negativos da inteligência artificial. Como criar um modelo de governança para que as empresas elas atuem de forma mais assertiva em relação a isso. Entende? Então acho que é basicamente esse o caminho. Respondi a sua pergunta um pouco? Então, mais uma vez, agradecer ao Gabriel, né, a equipe da Abreu Educação, pela palestra e chegar.